bonitinho. Todo mundo em casa, judiado em casa, né? Cansa. A gente quer sair, não pode. A gente quer viver alguma coisa, não pode. A gente escuta tudo quanto é barulho da rua, mas não pode ver. A gente dá uma fugidinha de máscara, né? Ali no portão. Quando não tem muita escolha, a curiosidade bate mais alto. Vamos ver o que tá acontecendo. Pessoal, brincadeiras à parte, saibam que vocês fazem. A gente acostuma com a presença de vocês no dia a dia, e quando nós saímos da nossa rotina, que é a nossa zona de conforto, tudo fica muito estranho. Essa questão da adaptação, do cuidado extremo que nós estamos tomando. Vocês têm um cuidado enorme com vocês, porque eu vejo aqui em casa que eu tenho um cuidado enorme com o meu gordo, e eu tenho o mesmo zelo e assim por diante, porque da mesma forma que o meu gordo é pra mim o bem mais precioso, vocês são pros pais de vocês. Então, cuidem-se, né? Cuidem-se, porque é aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. Se todo mundo se cuidar, uma hora, logo, isso acaba e a gente volta. Não a nossa rotina de 100%, porque daí vai ser todo um processo gradativo. Mas nós retornaremos de uma forma mais rápida do que se o cuidado correto não for tomado, né? No mais, eu creio que estejam todos bem mesmo. E... gente, sinto muita saudade de vocês. Saibam que cada um tem um lugarzinho guardado aqui nesse meu coração de pedra. E eu espero que... Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, né, me perguntem. Se vocês tiverem alguma questão que fique um pouco meio... tipo, eu não entendi. Perguntem, tá? Nós não mordemos, tá? Então, podem perguntar. Não tenham medo. Estamos aqui realmente para isso, para tirar as dúvidas de vocês. E é isso aí, né? Vão para aula, vamos aos seus conteúdos. E prestem atenção em tudo. Claro que eu tenho certeza que vocês, como sempre, vocês arrepiam, né? Fazer o quê? Vocês são meus alunos? A humildade bateu e ficou. Mas, gente, boa aula. Bons estudos. E foco, tá, povo? E até uma próxima aula. Gente... Pois bem, espero que estejam todos com as suas apostilas lindas e maravilhosas na página 33. Nosso tema: características demográficas. América. Então vamos aos dados gerais. Estaremos falando de um continente com 35 países e 18 dependências. Certo? Então, estamos falando de uma potência, né? Uma enorme extensão territorial, uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. Maior país, Canadá. Menor país, São Cristóvão e Neves. Subcontinentes, América do Norte, América Central e América do Sul. Gente, falando disso um todo, lá no fundinho, lá no finalzinho da tela de vocês, no canto direito tá um mapa ali, tá? Então, né? Somando mais de 1 bilhão de habitantes ao todo, o continente americano ele é o que apresenta grande extensão territorial. Esse fator geográfico ele tem consequências demográficas no continente. No que se refere à distribuição da população pela América, as áreas no extremo sul são pouco povoadas, certo? Mas elas ocupam uma porção relativamente pequena do continente, enquanto no extremo norte há vastas áreas cobertas por gelo e, consequentemente, população escassa. Detalhe, se nós tirarmos o México da América do Norte, a densidade demográfica vai ser só de 19 habitantes por quilômetro quadrado. A gente fala muito de Estados Unidos, mas quando a gente fala em América do Norte, né, o México, com relação à densidade populacional, ele colabora muito para que tenha um certo equilíbrio, até diga-se de passagem. Então, vamos à América do Norte. Então, a América do Norte ela foi inicialmente explorada pelos espanhóis, acho que lá por volta de 2002.
Franceses e ingleses eles também colonizaram regiões desse subcontinente. Então, o qual se localiza em uma área de mais de 24 milhões de quilômetros quadrados. Suas fronteiras estão delimitadas a leste pelo Oceano Atlântico, a oeste pelo Oceano Pacífico, ao sul, a América Central, ao norte, o Ártico. Formamos uma bússola. Veja que coisa mais linda. Então, peraí, que eu descobri como é que usa um negocinho aqui. Não é essa parte aqui, não. Eita. Agora vai. Então, vamos voltar, certo? Então, gente, vamos escolher o rosa, Vamos falar aqui. As fronteiras delimitadas. A leste, Oceano Atlântico. Então, leste. Depois, oeste, Oceano Pacífico. Oeste. Ao sul, América Central. Esse programinha aqui não vai me deixar marcar direito. Deu certo, Sul, América Central. E ao norte, está ligada ao Ártico. Então, ao norte, ao Ártico. Sumiu tudo. Mas vocês conseguiram ver enquanto eu estava marcando, certo? Formamos a nossa bússola até, de certa forma, com relação a essas ligações do continente, tá? E essas divisões. Então, os países que formam o subcontinente. Canadá, que é o maior país do subcontinente, que tá ali. Não, eu vou marcar. Eu descobri como é que marca, eu quero marcar tudo agora. Calma aí. Aí. Então, nosso subcontinente, Canadá. Depois, Canadá aqui é só o maior país do subcontinente. Depois Estados Unidos. E... Cadê? E o México. Então, como é que eu vou marcar o México? Foi, tá? Então, os nossos subcontinentes. Canadá, que é o maior. Estados Unidos e o México, que é o menor. E alguns territórios independentes também. A gente vai falar deles um pouquinho mais pra frente, tá? Ou melhor, alguns territórios dependentes. Deu bugada na mente, acontece, tá? Mas, o que acontece com esses territórios dependentes? Eles também se encontram na América do Norte, Então, ao todo, são 4 dependências, beleza? Continuando, América do Norte, vamos para a América do Sul. A América do Sul, localizada na parte meridional, do nosso continente da América, ela abrange uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Ela é habitada por 388 milhões de habitantes aproximadamente. Opa, uma coisinha que eu falei para vocês, Então, ela está localizada à parte meridional. Meridional pode significar sul também, tá, gente? Setentrional norte e meridional sul. Vocês podem encontrar essas duas formas de delimitação, tá? Então, cuidem. Professora, é só para agora? Não. Tem vestibular, isso aí persegue a vida de vocês, tá? Então, meridional sul, setentrional norte. Continuando, o subcontinente é banhado pelo Oceano Atlântico, a leste, e pelo Oceano Pacífico, a oeste. Ao norte, está limitado pela América Central e ao sul pela Antártida. O subcontinente ele era habitado, esse nosso subcontinente, por povos nativos, sendo encontrado pelos portugueses por volta de 1498. Espanhóis e portugueses exploraram as partes desse nosso território e posteriormente vieram outros povos europeus, uma vez que os recursos naturais aqui encontrados atraíam os colonizadores, fazendo o nosso subcontinente, então, fonte de matéria-prima para a Europa. A América do Sul é formada por 12 países e 3 dependências, tá? Então, nossos países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. A Guiana Francesa, gente, por mais que ela esteja na América do Sul,
é um território ultramarino francês. Nós já falamos sobre isso, mas eu gosto muito de bater na mesma tecla. Eu sou igual aquelas velhinhas chatas, tá? Eu bato na mesma tecla por quê? Pra vocês não esquecerem, certo? Guiana Francesa, ela tá na América do Sul, mas é um território ultramarino francês, certo? E os nossos territórios dependentes, Aruba, Bonaire e Curaçao, né? São dos Países Baixos, Ilhas Malvinas, Ilhas Geórgia e Sandwich, do Sul, do Reino Unido, e eu creio que sejam essas. As áreas de difícil ocupação, né, são a Patagônia, no extremo sul. O que acontece com a Patagônia? O clima seco, com uma temperatura média, uma média mais ou menos de aproximadamente 19 graus, né, e a mínima de 2 graus negativos. Se eu não tiver aqui, eu vou tentar colocar umas imagens para vocês da Patagônia. Muito massa. É uma das regiões que eu acho muito lindas, assim. Continuando. A Cordilheira dos Andes, né? Por conta da elevada altitude. E a floresta amazônica, em razão da densa vegetação e elevada umidade, impõe condições difíceis para a ocupação humana. Beleza? E vamos para a América Central. A América Central, subcontinente, localizado entre a América do Norte e a América do Sul, compreendendo, portanto, né, a faixa central do continente americano. Ela é formada por 20 países e 16 dependências. Desculpa, gente. Opa. Então, desses 20 países, né, nós temos a Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Jamaica. E o Haiti também, né? Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves. Não esqueçam, São Cristóvão e Neves é um só, tá? São Vicente, Granadinas e Trinidad e Tobago, certo? Então, não me vão confundir. São Cristóvão e Neves é um só, São Vicente e Granadinas também, Trinidad e Tobago também. Esse é o nosso subcontinente, né? Ele abrange uma área de mais de 700 km². É habitado por aproximadamente 92 milhões de habitantes. Inicialmente era povoado por indígenas, depois passou a ser explorado pelos europeus. Os povos que habitam essa região falam espanhol, inglês, neerlandês, papiamento, além de várias línguas nativas. Gente, a América Central, né, ela está localizada em uma região geograficamente com bastante instabilidade. Então, muitos países eles são afetados por fenômenos naturais, como furacões, terremotos, e acabam devastando muitas áreas e dizimam milhares de pessoas, tá? Ainda alguns países convivem com os desastres provocados por, né, essas intempéries naturais e têm dificuldade de se reconstituir, né, de se reconstruir de certa forma. Eles acabam recebendo diversas ajudas de outros países, mas mesmo assim a dificuldade ainda é bem grande. Tá? E aqui nós temos um mapa sobre a densidade demográfica do continente, né, da América. Então, o que eu posso ter olhando para esse continente, para esse nosso continente? Não esquecendo, quanto mais escurinho, mais habitado, certo? Então, com exceção dos extremos do continente, extremo norte e extremo sul, a população está mais fortemente concentrada nas áreas próximas à faixa litorânea, ao longo do continente. As grandes cidades denominadas metrópoles ou megalópolis, né, quando há uma unificação das duas, representam os mais elevados níveis de densidade demográfica, por se apresentarem como locais com oferta de empregos, possibilidades de estudos e empreendimentos. As grandes cidades concentram oportunidades para grande parte da população, né? Mas, né, essas aglomerações de pessoas sem infraestrutura urbana apropriada muitas vezes acabam intensificando problemas sociais, né? Quais problemas, professora? Moradias precárias,
concentração de pobreza, né? E se tem moradias precárias, concentração de pobreza, o que vem? Altos índices de criminalidade e violência, tá? Então, acaba acarretando nessas situações que nós estamos habituados a ver, infelizmente. Então, aqui nós temos o mapa de vocês, da página 34, tá? O que eu vou ter com relação a esse mapa da página 34? Acompanhem junto comigo, se vocês quiserem usar o de vocês podem usar, senão vocês podem ficar com esse mesmo, certo? Então, região da América do Norte, sigam ali a setinha da América do Norte. Então, população, isso com estimativa de 2017. Gente, é América do Norte, exceto o México. Por quê? Porque esse aqui é o mapa da América, sim. Demografia, sim. Porém, é um mapa de índice de paz global e regionalização. Então, eles mudaram um pouquinho a regionalização do ponto de vista dos subcontinentes, certo? Então, ela tá com uma divisão um pouquinho diferente, certo? Cuidem disso daí. América do Norte, exceto o México, tá? População, 361 milhões. Densidade populacional, 19 habitantes por quilômetro quadrado. Crescimento anual de 0,7%. Fecundidade, uma média de nascimentos para cada mulher entre 15 e 49 anos, 1,9, aproximadamente 2 filhos por mulher. Expectativa de vida ao nascer, 79 anos. Então, essa é a área mais desenvolvida economicamente. Ela apresenta índices sociais melhores que os do restante do continente. Apesar disso, os Estados Unidos, principal polo político e econômico da região, né, e do mundo, exibem índices de violência relativamente elevados, em especial se comparados aos do Canadá. Tá? Os níveis de desigualdade também têm se mostrado de difícil melhoria nos últimos anos. Depois, do ladinho, América Central mais o México, tá? Que agora já tem uma diferença. Então, América Central mais o México, população 177 milhões de pessoas, densidade populacional 72 habitantes por quilômetro quadrado, crescimento anual 1,5%, taxa de fecundidade 2,4%, já tem uma diferença grande, expectativa de vida 76 anos, região com densidade demográfica relativamente alta e territórios pequenos, exceto o território do México, né? Embora esse país seja o principal polo político e econômico da região, constituída por um istmo, ou seja, uma passagem estreita conectando duas grandes áreas. Os países da América Central têm suas economias fortemente dependentes dos Estados Unidos. Depois eu tenho a América do Sul. América do Sul, 424 milhões de pessoas. Densidade populacional, 24 habitantes por quilômetro quadrado. E a gente já vê uma diferença bem grande com relação à América Central mais México. Ali 424 milhões de pessoas, América Central mais México 177. Porém, América Central, densidade 72 habitantes. América do Sul, 24. A importância da dimensão territorial, gente. A distribuição ela já fica mais tranquila. É claro que não quer dizer que realmente existam 24 habitantes por quilômetro quadrado. Certo? Continuando. Crescimento anual, 1%. Fecundidade, 2. Tá tranquilo. Expectativa de vida ao nascer, 75 anos. Podem reparar que nós estamos baixando a expectativa de vida ao nascer. 79 América do Norte, 76 América Central e já estamos em 75 na América do Sul. Tá? Ainda na América do Sul, a porção do continente marcada pela presença de grandes áreas naturais, como a Cordilheira dos Andes, a Floresta Amazônica e a Patagônia, o que explica em grande medida a baixa densidade demográfica. Os principais polos políticos e econômicos são Brasil e, em menor medida, Argentina. Por último, Caribe, tá? Região do Caribe. Bem ali ao centro, sigam a setinha verde, tá? A região que vocês mais queriam saber, né? Caribe. 43 milhões de habitantes,
Densidade populacional, 194 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, meu Deus, professora, cabe tudo isso de gente? Cabe. Porque não quer dizer que tenham essas... todas as pessoas assim. Não, a distribuição realmente ela é diferente. Mas é mais para ter uma ideia de como estaria a distribuição do país. Uma concentração melhor do país. Tá? Então não se assustem. Certo? Crescimento anual, 0,7%. Taxa de fecundidade, 2,3%. Expectativa de vida, caiu, 72 anos. Então, 79, 76, 75 e agora 72. Então, países insulares, ou seja, compostos de ilha, onde há alta densidade populacional. Há presença considerável de afrodescendentes e na população e forte dependência econômica das atividades turísticas. Beleza, gente? Então, vamos a algumas delimitações, tá? Que eu acho que elas acabam sendo muito importantes. Que é a lista dos países da América, certo? Então, agora a nossa subdivisão da forma correta, tá? Mapa político do continente americano. América do Norte nós temos Canadá, Estados Unidos e México. América Central, eu tenho Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haiti, Haiti, não me vão errar, tá? Jamaica também, Honduras, Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago. Eu pego muito no pé de vocês com relação a isso, por quê? Porque às vezes tem aquela confusãozinha que vocês, às vezes estão separando por vírgula, alguma coisa assim. Então, São Cristóvão e Neves é um. São Vicente e Granadinas é outro. Trinidad e Tobago é outro, tá? Não existe só São Cristóvão, só Neves, só São Vicente. Beleza? Então, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago, tá? Fechamos a América Central. América do Sul, Brasil, coloquei Brasil em primeiro. Bolívia, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e fechou. Gente, nós temos os nossos territórios dependentes, tá? Então, territórios dependentes nós temos Groenlândia, que é da Dinamarca, Porto Rico, dos Estados Unidos, Ilhas Virgens, Estados Unidos, Guadalupe, França, Guiana Francesa, França, Martinica, França, São Pedro e Miquelão, França, Aruba, Holanda, Antilhas Holandesas, Holanda, tá? Anguila, Reino Unido, Bermudas, Reino Unido, Ilhas Virgens Britânicas, Reino Unido, Ilhas Caimãs, Reino Unido, Ilhas Falkland, Reino Unido, Montserrat, Reino Unido, Turks e Caicos, Reino Unido. Delimitamos todo o nosso mapa inteirinho, para que vocês não tenham essa confusão, na verdade vocês tenham esse contato com relação aos nomes desses países e, é claro, a localização que eles pertencem. Belezinha? Depois, estruturas etárias das populações americanas. Então, por se tratar de um continente com tantas variações econômicas, socioculturais e ambientais, entre os países é de se esperar que as populações americanas apresentem diferentes perfis em suas pirâmides etárias, isto é, na estrutura da população por faixas de idade, denominada estrutura etária. Então, gente, aqui nós temos algumas pirâmides etárias, certo? Não se assustem, tá? O que acontece com relação a essas pirâmides? A gente tem que fazer essa análise dela. Vamos marcar ela aqui,
Opa, então aqui eu tenho, essa pirâmide aqui é da América do Sul, deixa eu marcar mais aqui. América do Sul, América Central, Estados Unidos e esse aqui, se eu não me engano, é América do Sul, América Central, América do Norte, tá? Sumiu o pedaço do nome, gente. Depois eu vejo ali e falo pra vocês, tá? Pera aí que eu vou verificar aqui pra ter certeza de onde que é, pra não passar nada errado pra vocês. Então, pessoal, América do Norte, certo? Eu dei uma olhadinha ali, como ela ficou sem o nome, tá? Então, nós temos essas 4 pirâmides etárias, tá? Eu deixei separada aqui uma que é só dos Estados Unidos, que é essa daqui, ó, tá? Nós vamos dar uma ênfasezinha pra ela daqui a pouco. Então, o que vai acontecer? Opa! Né? Em países com economia mais desenvolvida, olhem bem para a pirâmide de vocês. A estrutura da pirâmide etária ela é caracterizada por apresentar, em sua maioria, características como base reduzida. Olhem a pirâmide dos Estados Unidos, né? A base dela é menor. Né? Ou declínio, corpo estável, com gradual ascensão. Então, vocês podem ver que realmente essa pirâmide etária dos Estados Unidos, ela possui tudo isso daí, né? Base reduzida. Não, se eu usar isso aqui, vai... Vamos mandar pra cá. Aí. Então, a base não vai adiantar. Mas, vocês podem ver aí, a base dela é reduzida, certo? Tem um certo declínio, né? O corpo é estável, né? Seguro. Com gradual ascensão. O que vai acontecer? Até o topo. Então, a base reduzida ela significa que nesses países há uma tendência de redução nas taxas de natalidade, devido a fatores como políticas de controle de natalidade, né, e participação das mulheres no mercado de trabalho e urbanização. Opa, mas como assim? Né? Primeiro detalhe, políticas de controle de natalidade. É o conscientizar a população do controle dos números de filhos, uso de contraceptivos, uso de remédios e tudo mais. E depois, né, participação das mulheres no mercado de trabalho. A partir do momento em que a mulher está inserida no mercado de trabalho, né, o foco dela já não é mais ter filhos, como se a gente parasse para pensar assim, a mulher lá em 1920, né, ou até bem mais depois, 1960, elas tinham um número maior de filhos do que as mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho hoje em dia. Antigamente, as pessoas tinham 6 filhos, 8, 12, 16, né? Mas a mulher inseriu-se no mercado de trabalho e essa taxa ela mudou. Hoje em dia, as mulheres pensam em ter 2 filhos, 3, alguns casos nenhum, né? 1 ou nenhum, porque, na verdade, o foco delas mais é trabalhar, estudar e manter uma certa estabilidade, tá? Então, isso acaba mexendo com a base dessa pirâmide etária, visto muito em países desenvolvidos, tá? E também a questão da urbanização, né? A cidade, no caso a região urbana, ela já acaba meio que dando uma tendência maior para a pessoa ter um número de filhos mais reduzido. Beleza? Detalhe, topo alargado. Vamos ver se eu consigo dar um zoom. Consegui. Né? Então, topo alargado está relacionado à expectativa nesses países, né? Que é elevada, indicando uma boa qualidade de vida, políticas públicas voltadas ao setor de saúde, a taxa de natalidade reduzida, visto que é comum a constituição de famílias menores também em países desenvolvidos, certo? Que mais? As taxas de mortalidade infantil também são baixas com relação a esses países mais desenvolvidos. E, contudo, de certa forma, o topo alargado ele pode representar também gastos elevados com programas de assistencialismo para a população envelhecida, tá? Que é com relação à previdência. Mais pra frente isso pode dar um BOzinho, mas isso aí a gente vai ver depois, tá? Então, o corpo da pirâmide estável pode indicar possíveis problemas nesses países, como a falta de mão de obra, visto que a população economicamente ativa
né, a pé, né, população inserida no mercado de trabalho, povo que trabalha com carteira assinada, oh meu, quanta definição, né, ela é reduzida. Então, esse corpo estável quer dizer que eu tenho um número menor de pessoas que podem me funcionar como mão de obra, tá? Agora, já em países menos desenvolvidos, vocês podem ver que a base é larga e ela vai se estreitando. E o número de idosos também fica bem estreito, principalmente se comparado com países desenvolvidos. Beleza, gente? Aqui eu tenho a pirâmide etária do México. Tá? Então, o que acontece com relação à pirâmide etária do México? É que ocorre em países mais pobres, né? Ou aqueles que apresentam menores índices de DH, com situações intermediárias para, por exemplo, México, Argentina ou até o Brasil. Em países pobres, né, mais pobres, a situação é definida por apresentar, na maioria das vezes, características como base alargada, como vocês estão vendo aqui, corpo com redução, vocês podem ver ali na faixa dos 30 anos, tá? E em algumas faixas etárias vai se reduzindo, né? E o topo, ele é reduzido de tudo, tá? Então, vocês podem olhar lá que o topo ele fica bem exprimido. Então, a base alargada vai indicar as taxas de natalidade altas, né? Visto que nesses países não é comum políticas de controle de natalidade, né? Em foco principal. Isso indica também a precariedade com relação ao setor de saúde, né? Com políticas públicas, infelizmente, ineficientes. E aqui, né? O corpo da pirâmide, muitas vezes, demonstra que, em algumas faixas etárias, há declínio da população. Então, isso pode indicar elevados índices de violência, principalmente em relação à população masculina. Então, olhem bem, tá? A redução, né, algumas faixas, a declínio da população, né, e redução, por exemplo, a linha ali, a faixa com relação ao público masculino. Ó, podem ver. O que vai acontecer? Cadê? Aqui. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando tem essa redução com relação a esse público, o que acontece? Infelizmente, é o nível da violência. O número do público masculino acaba sendo menor do que o público feminino, justamente por acidentes de trânsito, brigas, o que mais? Drogas também. Então, tudo isso acaba fazendo com que esse número venha a ser mais reduzido, tá? Então, topo reduzido vai indicar baixa qualidade de vida, consequentemente baixa expectativa de vida. Nesses países ainda tem aquela questão com relação à falta de acesso a alguns programas de saúde, falta de informação da população e, de certa forma, infelizmente, a falta da educação, né? Podem levar ao declínio da população idosa, né? Falta de educação de ser mal educado, tá? Falta de educação de não ter tanto investimento com relação à educação, ao alfabetismo. Então, acabam entrando com relação ao declínio da população idosa também. Então, gente, é válido, né, dizer o quê? Que nos últimos anos esses países têm apresentado melhorias no que se tange ao aspecto socioeconômico, certo? Podendo perceber o elevado, né, índice de desenvolvimento humano desses países. Então, eles tiveram um investimento, diga-se de passagem, né, com relação a algumas políticas públicas. Não quer dizer que não teve investimento na saúde. Teve sim, teve na educação, também teve. Não foi tanto, mas teve. E isso já, de certa forma, causou um impacto positivo. Lindos da minha vida. Suas atividades. Página 34, certo? Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Vocês podem deixar as perguntas aqui, daí eu já respondo vocês em seguida. E tanto dúvida com relação ao conteúdo de vocês, quanto na atividade também, tá? Pessoal, até a próxima aula. Sinto muito a falta de vocês sabem disso. De entrar na sala de vocês com aquela penca de mapa. É bom que vocês me ajudam, né? Que senão é sempre um tombo. É certeza que é tombo. Mas cuidem-se,
tá? Saibam que vocês moram dentro desse meu coração de pedra. Ah, falando nisso, eu vou ficar devendo pra vocês algumas imagens, tá? Que eu coloco na próxima aula. Vou até deixar anotado aqui pra não esquecer, tá? Que daí eu coloco na próxima aula pra vocês. Gente, boa semana, boas aulas seguintes à minha. E beijão pra vocês. Um abraço de urso e se cuidem.